Eslovénia e Portugal defrontaram-se naquele que foi o segundo jogo da Main Round do Campeonato Europa 2024 e nós neste vídeo vamos falar sobre tudo aquilo que aconteceu neste encontro, um jogo que a seleção nacional portuguesa venceu por um resultado final de 30-33, somando então assim a sua segunda vitória em 2 jogos nesta fase da competição e, meus amigos, com esta vitória Portugal está ainda mais perto, se é que eu não posso dizer que já garantiu esse primeiro objetivo, que é presença ou uma vaga, garantir uma vaga no torneio pré-olímpico, ou seja, um torneio que dá acesso posteriormente aos Jogos Olímpicos Paris 2024. Acredito que com esta vitória Portugal esteja já muito bem colocado, se é que já não garantiu essa vaga, mas independentemente disso, Portugal não só está perto ou já garantiu ou muito próximo de garantir essa vaga, como também está muito bem colocado para alcançar aquele que é um objetivo maior, por muitos se calhar considerado um bocadinho impossível ao início, mas que agora está cada vez mais real e é cada vez mais possível, o objetivo de se qualificar para as meias finais deste mesmo Campeonato Europa. Mas isso é uma questão para uma próxima análise, até porque eu acredito que o jogo decisivo venha a ser aquele Suécia-Portugal da próxima jornada, digamos assim, o próximo jogo, terceiro jogo desta main round da nossa seleção. Mas focando então naquilo que foi este encontro diante da Eslovénia, Portugal, à semelhança do jogo ou dos jogos diante da Noruega e também da Dinamarca, arrancou este encontro na defesa. E foi precisamente na defesa que Paulo Jorge Pereira trouxe uma surpresa, uma novidade, se bem que nós, como já estamos tão dentro daquilo que é o Campeonato da Europa, acho que já não podemos dizer que Portugal nos está a surpreender de algum modo. Mas, para qualquer um dos efeitos, Paulo Jorge Pereira lançou então de início neste encontro, pela primeira vez nesta fase final, Gustavo Capdeville na baliza da nossa seleção. Um Gustavo Capdeville, e agora adiantando-me um bocadinho naquilo que foi este encontro, esteve incrível, então teve ali um período na primeira parte que, meus amigos. Já relativamente à linha defensiva lançada por Paulo Jorge Pereira, não posso dizer que tenha havido alguma novidade. Ok, por comparação com o jogo diante da Noruega, vimos a atuar com o primeiro defensor do lado esquerdo, Rui Silva, em detrimento de Miguel Martins, mas isso explica-se pelo facto de Rui Silva ser então o central inicial em termos ofensivos, para a aposta para o processo ofensivo, enquanto que diante da Noruega vimos o Miguel Martins ser aposta no ataque. Já relativamente à restante linha, isto, Portugal a defender em 6-0, a apostar no sistema ofensivo 6-0, já habitual de vermos Portugal a apostar nesta fase final. Rui Silva então com o primeiro defensor do lado esquerdo, seguido de Leonel Fernandes como segundo, ao meio de um lado Alexandre Cavalcante e do outro Salvador, segundo lado direito Luís Frade e a primeiro do mesmo lado Pedro Portela. Portanto, em termos de apostas defensivas, nenhuma novidade, Paulo Jorge Pereira a apostar já naquele que era o set habitual de vermos de início, pelo menos nos jogos mais recentes da nossa seleção, nesta fase final. Já em relação à seleção eslovénia, agora numa perspectiva de ataque, a Eslovénia seria de esperar vermos uma seleção a apostar muito no ataque à penetração, que é um dos aspectos que mais caracteriza esta seleção em termos de processo ofensivo, uma seleção também que explora muito bem o jogo e troco pivô, o jogo de 1 para 1, 2 para 2 e o trabalho para as pontas com bastante meia distância, e realmente foi isso que se viu lá da Eslovénia ao longo dos 60 minutos, uma seleção que por acaso é conhecida pelo ataque à penetração, por ser uma seleção que explora muito o ataque à penetração, o ataque aos 6 metros, mas realmente neste encontro não vimos assim tanto ataque à penetração, portanto não vimos assim muito dos jogadores da primeira linha a trabalharem pós 6 metros nessa vertente. Se calhar neste encontro acabámos por ver mais a meia distância a aparecer, mas isso também é fruto do desempenho defensivo da nossa seleção, que foi sabendo fechar e muito bem os espaços aos 6 metros para que os jogadores da primeira linha não pudessem penetrar os jogadores da primeira linha da Eslovénia. Exatamente. Mas focando então naquilo que foram os primeiros minutos deste encontro, se por um lado eu esperava que este jogo tivesse um arranque inicial bastante lento, isto porque a seleção da Eslovénia em termos ofensivos é uma seleção que mastiga muito o seu jogo, que aposta num trabalho bastante lento, quase como vencer o adversário pelo cansaço, digamos. Eu por acaso estava à espera de um arranque de jogo um bocadinho mais calmo, principalmente do lado da seleção eslovénia e depois especialmente com Portugal a querer acelerar o jogo, mas por acaso foi tudo ao contrário, ou seja, a Eslovénia surpreendeu-me bastante, portanto apostou desde cedo num ritmo intenso em termos ofensivos, Portugal a responder também exatamente na mesma moeda e portanto tivemos ali uns primeiros 5, 6, 7, 8 minutos de grande intensidade das duas seleções que realmente imprimirem um grande ritmo de jogo em termos ofensivos e a proporcionar um grande espetáculo de handball. Os primeiros 10 minutos marcados então por um grande equilíbrio, o marcador espelhava exatamente isso, fomos vendo uma equipa a vencer, no caso a Eslovénia a ganhar por um gol, Portugal a empatar, a marcar um gol, a empatar, a marcar um gol, a empatar. O jogo andou muito nessa tendência ao longo dos primeiros minutos, andou muito nessa tendência até chegarmos ali à marca dos 11 minutos, onde começou a aparecer então o Gustavo Capdeville, como já fiz aqui referências, esteve incrível na primeira parte que fez, isto porque na segunda parte entrou o Diogo Rema, e o Diogo Rema na segunda parte, meus amigos, também não esteve nada atrás do Gustavo Capdeville, aliás, eu acho que estiveram os dois ao mesmo nível, se é que o Rema não se conseguiu levar um bocadinho por aquilo que conseguiu fazer na segunda parte, mas já lá vamos, e a partir do momento que Gustavo Capdeville aparece no encontro, portanto a Eslovénia deixa de ter eficácia nos seus ataques, Portugal foi-se mostrando muito competente e eficaz, e atenção a esta palavra, eficaz, porque realmente ultimamente Portugal tem estado muito eficaz no momento de finalização, estando Portugal eficaz no seu ataque e muito através do Martim, que uma vez mais foi o jogador mais em termos ofensivos da nossa seleção, e os golos que ele apontou mostram exatamente isso, ele que marcou 11 golinhos, se não estou em erro, deixem-me confirmar, exatamente 11 golos, o Martim que ao longo dos 60 minutos, ok, não foi dos 60 minutos, foi até aos 40 minutos mais ou menos por aí, esteve 100% eficaz, e o rapaz nessa
nessa altura estava para aí com 10, 9 golos 100% eficaz. Portanto, 10, 11 remates, 10, 11 golos. Exato, mas isso é na segunda parte, já lá vamos. Continuando e voltando então à primeira parte, e este período em Capdeville estava monstruoso entre os postos da baliza da nossa seleção. Portugal, estando eficaz, conseguiu ampliar a diferença no marcador, passar para a frente do marcador numa primeira fase e ampliar essa diferença. Uma diferença que chegou a estar então nos 4 golinhos. Uma margem de 4 golos que se foi mantendo até ali sensivelmente à entrada para os últimos 10 minutos. Portanto, se até aos últimos 10 minutos desta primeira parte víamos Portugal bem no ataque, Gustavo Capdeville incrível, Portugal defensivamente nenhum aspecto a apontar. Portanto, sempre que a Eslovénia fazia o golo, acabava por ser mais mérito da seleção eslovena do que de mérito da seleção nacional portuguesa. Isso até aos 20 minutitos, 21 minutos desta primeira parte, fomos vendo Portugal por cima do marcador. A partir daqui, quando tudo fazia prever que íamos para o intervalo com Portugal na frente do mesmo, só faltava saber com que diferença, se ia manter os 4 gols de diferença ou íamos ver Portugal a ampliar esta diferença no marcador. A verdade é que nestes últimos 10 minutos Portugal reencontrou-se com a ineficácia de jogos anteriores. É verdade, houve este reencontro com a ineficácia. Portugal voltou então a ser ineficaz no momento de finalização e a Eslovénia, por outro lado, foi conseguindo marcar o gol, foi conseguindo chegar ao gol, ser eficaz para todos os efeitos e com isso encurtou distâncias no marcador. Não só encurtou distâncias no marcador, como inclusive passou para a frente do mesmo e ali à entrada após os últimos 2 minutos do encontro tínhamos então a Eslovénia a vencer por um golinho a seleção nacional portuguesa. No último minuto desta primeira parte, e quando tudo fazia prever que a Eslovénia ou ia para o intervalo a vencer por um golo ou o jogo, na melhor das hipóteses, e empatado, eis que Portugal consegue não só igualar o resultado, como criar dificuldades à Eslovénia em termos ofensivos e a Eslovénia comete então uma falha técnica e Portugal consegue responder nos últimos segundos desta primeira parte, consegue responder então com um golo e com isso levar para o intervalo uma diferença de um golinho. Resultado, no final dos primeiros 30 minutos, 17-18, favorável à nossa seleção nacional. Para a segunda parte, pedia-se então a Portugal que voltasse àquele registro, aquele período da primeira parte em que conseguiu criar aquele fosso de 4 golinhos no marcador. Pedia-se isso à nossa seleção, portanto, que voltasse a estar eficaz no momento de finalização, competente defensivamente e com isso levar então, ou criar esta margem, ou voltar a essa margem de 4 golinhos com que chegou a estar na primeira parte. No entanto, a primeira parte ficou marcada por um grande equilíbrio dos dois lados, ou seja, basicamente voltamos àquele registro inicial do encontro em que as duas seleções meio que se estavam a anular mutuamente. Portanto, Portugal sempre que fazia o golo, a Eslovénia respondia com o golo, sempre que uma seleção falhava, a outra também falhava. Portanto, uns primeiros minutos de segunda parte marcados pelo equilíbrio, uma vez mais, à semelhança do arranque do encontro. No entanto, isto chegando à marca dos 40 minutos de jogo, últimos 20 minutos deste encontro, se vocês assim quiserem dizer, à entrada para os últimos 20 minutos do encontro, Portugal superioriza-se claramente à seleção eslovena, começa a criar muitas dificuldades ao ataque da Eslovénia e com isso dizer que Portugal estava incrível defensivamente e dessa forma Portugal conseguiu roubar várias bolas à seleção eslovena e também destacar defesas aqui a colar de Diogo Rema nesse período. Portugal conseguiu então distanciar-se uma vez mais no marcador à semelhança desse tal período na primeira parte e conseguiu registrar então um resultado de 23-28 à entrada para os últimos 15 minutos do encontro. Nos últimos 15 minutos do jogo esperava-se então que Portugal, estando a vencer por 5 gols de diferença, a maior vantagem registada no encontro até ao momento, estando Portugal a vencer por 5 gols de diferença, esperava-se então que entrasse em modo de gestão, digamos assim, se bem 15 minutos ainda é bastante tempo, mas com isso esperava-se que Portugal conseguisse manter a eficácia no momento de finalização, estando bem defensivamente e a Eslovénia por consequência a sentir muitas dificuldades. Isto era o que se esperava, mas o que aconteceu foi que a Eslovénia cresceu no jogo, melhorou a sua prestação defensiva, começou a ser mais eficaz no ataque e a criar muitas dificuldades à defesa da seleção nacional portuguesa e com isso a Eslovénia à entrada para os últimos 7 minutos mais ou menos deste encontro já só perdia por um golo de diferença. Voltávamos a ter mais ou menos a mesma situação que vimos na primeira parte em que Portugal estava com alguma folga no marcador, no qual o marcador dizia respeito e depois à entrada para os últimos 10 minutos já tínhamos a Eslovénia encostada inclusive a passar para a frente do mesmo. Nesta segunda parte meio que estávamos a ver o mesmo, ou estávamos perante uma situação bastante idêntica. No entanto, se na primeira parte a Eslovénia conseguiu efetivamente regressar ou voltar para a frente do marcador, nesta segunda não conseguiu, apesar de estar ali muito próximo a perder apenas por um gol de diferença e não conseguiu porque à entrada para os últimos 5-6 minutos desta segunda parte, ou deste encontro para todos os efeitos, tivemos então um super Diogo Rema a aparecer entre os postos. Gustavo Capdeville esteve incrível na primeira parte, sim senhor, mas o Diogo Rema, meus amigos, o Diogo Rema aos 55-54 minutos de jogo, já não me recordo ao certo, fez uma defesa, já não sei se foi remate do lateral ou do ponta, não interessa, acho que até foi lateral, já não me lembro. Depois ataque seguinte a Eslovénia, ok, a Eslovénia falhou este ataque seguinte, Diogo Rema volta a defender, ataque seguinte, volta a defender e no último ataque, ou já não era bem uma situação de ataque, mas é ataque na mesma que foi uma situação livre de 7 metros, Diogo Rema voltou a defender e só não foi melhor porque não conseguiu sacar a desqualificação ao Matskovchek da marca de 7 metros, isto porque o jogador esloveno rematou esta zona, pronto, ou seja, a bola até gerou alguma dúvida e as árbitras tiveram que ir ao vídeo ao árbitro.
ou o vídeo replay, pronto, é a mesma coisa. A bola bateu nesta zona, ali a meias com a cabeça, a meias com o peito, mas depois na repetição dá para perceber que foi mais no peito do que na cabeça para todos os efeitos, ou bateu primeiro no peito e só depois na cabeça, e por essa razão não saiu desqualificação para o jogador da Eslovénia, mas meus amigos, só faltou isso, era a cereja no topo do bolo para a exibição de Diogo Rema ter sido sublime, perfeita, fantástica. Mas sim, independentemente disso, foi um período em que Diogo Rema esteve muito bem e decisivo, isto porque Portugal estava apenas a vencer por um golinho de diferença, e com estas defesas todas, ou defesaças, que aquilo não foram defesas, foram defesaças de Diogo Rema, à semelhança das defesaças de Gustavo Capdeville na primeira parte, mas aqui no caso de Diogo Rema, pá, foram 4 seguidas, é que foram literalmente seguidas, a dar aqui um bocadinho de vibes daquele jogo da fase de grupos, já não sei se foi Grécia ou Chequia, foi um dos dois, em que o Diogo Rema sacou 4-7 matches seguidos, mas Diogo Rema realmente neste período muito bem, e com isso Portugal nesta altura estava apenas a vencer por um gol, com estas defesas de Diogo Rema, e estando então por consequência a Eslovénia ineficaz no momento de finalização, Portugal conseguiu voltar a distanciar-se no marcador, uma diferença essa que depois culminou naquele que foi o resultado final, 30-33, venceu a seleção nacional portuguesa. Portugal sublime, impecável, mas deu para sofrer um bocadinho, né? Porque o jogo ali ainda assustou em alguns momentos na primeira parte e na segunda, mas pronto, no final de contas Portugal venceu, 30-33 foi então o resultado final deste encontro. Relativamente àquelas que foram as individualidades da nossa seleção, e começando pelos guarda-redes, como eu já fiz referência ao longo desta análise, Gustavo Capdeville, Diogo Rema, minha nossa, ok? Gustavo Capdeville foi talvez a grande surpresa, assim, até certo ponto, o facto de ter sido a aposta inicial pela primeira vez nesta fase final, acho que o Gustavo ainda não tinha sido a aposta inicial nesta fase final, pronto, foi para este encontro, esteve incrivelmente bem, pronto, teve ali um período fantástico, era o que se pedia, ainda para mais numa altura crítica do jogo, ou seja, quando a Eslovénia estava ou a vencer ou o jogo empatado, e nessa altura Portugal precisa de alguém que desse o mote para uma remontada, para uma reviravolta, e foi então o Gustavo Capdeville o jogador responsável por isso, e a partir daí Portugal conseguiu então criar aquela diferença de 4 golinhos. É verdade que depois a entrada para os últimos 10 da primeira parte, minutos, perdeu essa diferença, portanto foi meio que em vão, mas sim, Gustavo Capdeville incrível na primeira parte que fez, e depois Diogo Rema na segunda parte, mais incrível ainda, ou igualmente incrível, como vocês quiserem, já tem sido habitual, o Capdeville também sempre quer chamar a entrada, tem estado incrível, dos guarda-redes fantásticos, ok, ponto final, e à semelhança do Capdeville, o Rema entra na segunda parte, ou melhor, não entra, ele já é lançado, ele inicia a segunda parte e faz os segundos 30 minutos na sua totalidade, mas o que eu ia dizer, o Diogo Rema, ele também tem uma importância tremenda ali numa fase do encontro em que Portugal ou a Eslovénia estava ali encostada em termos de marcador, o jogo estava muito equilibrado, e Rema com aquelas 4 defesas seguidas, que foram seguidas, não me canso de repetir, conseguiu, ele deve ter alguma coisa, uma relação especial com o número 4, porque agora é como me lembro disso, porque foram 4-7 matches seguidos que ele defendeu no jogo da fase de grupos, e agora 4 defesas seguidas, pronto, uma delas 7 matches também, minha nossa. Bem, mas o Diogo Rema, à semelhança do Capdeville, também aparece ali num período decisivo do encontro, ou importante, em que era importante alguém aparecer para dar ali um mote e de certa forma puxar a equipa lá para cima, para a equipa voltar a distanciar-se no marcador. Diogo Rema na segunda parte fez o jogador à semelhança de Capdeville na primeira. Já relativamente à linha defensiva, meus amigos, eu estou-me a tornar repetitivo, é verdade, mas é o que é, Portugal defensivamente tem estado incrível, não consigo destacar um único jogador, mas no caso deste jogo em específico, e eu já fiz esta referência na análise anterior e tenho feito mais ou menos essa referência em todos os jogos, Lionel Fernandes tem estado incrível, ok? E se eu não tenho dado o devido destaque, eu acho que tenho, mas pronto, se não tenho dado o devido destaque ao Lionel, neste jogo tenho que dar, ok? Não é que ele tenha estado melhor neste jogo do que nos anteriores, não, ele tem estado muito bem, ou melhor, sim, não, é pronto, o que eu quero dizer é que ele está sempre incrível, tem estado muito bem defensivamente, e aquela aposta no Lionel como segundo defensor foi algo que me surpreendeu ao início, ok? Quando iniciamos esta fase final com o Lionel a segundo defensor, estranho, ok, deixa ver como é que isto é, mas também aquela questão de o tal velho ditado, primeiro estranhas, depois entranhas, pronto, e foi como aconteceu, e realmente o Lionel como segundo defensor tem estado incrível, neste encontro que até podia ser uma dorzita de cabeça por causa de questões de pivôs, porque a Eslovénia tem pivôs muito físicos, muito fortes, podia ser ali um problema ter o Lionel que não é tão forte, tão presente, não tem uma forte presença, não é tão robusto a nível físico, e podia ressentir-se de alguma forma ali na luta com os pivôs, no controle de pivô, mas nesse aspecto também tirar o chapéu aos terceiros defensores, no caso, o que estava lá de esquerda foi maioritariamente o Cavalcanti, né, tirar o chapéu ao Cavalcanti, que foi estando sempre ali muito atento ao controle pivô e auxiliando o Lionel de certa forma, se bem que sim, o pivô normalmente quem está responsável pelo pivô é o terceiro defensor, mas há momentos do jogo em que o segundo é quem fica responsável, e nesse aspecto muito bem o Lionel, muito bem o Cavalcanti, gostei muito. Depois foi como eu disse, o resto da linha defensiva também muito bem, os jogadores que foram passantes estiveram igualmente bem, o Salvador, não vou estar aqui a dizer os nomes, porque não vou estar aqui a dizer os nomes da convocatória toda, ok, mas pronto, defensivamente Portugal muito bem. Já relativamente ao ataque, pelo 4º jogo consecutivo, deixa-me pensar, ok, Grécia não, mas Chequia sim, Dinamarca também sim, pronto, se bem que Portugal perdeu por 10, sim, pronto, mas do lado da nossa seleção foi quem se destacou também mais, acho eu, daquilo que me lembro, portanto, Chequia, Dinamarca, Noruega e agora a Eslovénia, exatamente, portanto, Martim Costa pelo 4º jogo consecutivo, exatamente, a ser o jogador mais ofensivo em termos ofensivos do lado da nossa seleção, não só pelos golos, mas pela influência que ele tem a nível de trabalho da primeira linha, e hoje uma vez mais voltou a ficar isso registado, o Martim que marcou 11 golos em 14 remates, e não é questão de ter marcado 11 golos em 14 remates, aqui a questão prende-se pelo seguinte, que é, o Martim até ali à entrada
entrada para os últimos 20 minutos, portanto até aos 40 minutos de jogo, talvez por aí, estava 100% eficaz no encontro. 100% eficaz, e não é aquela eficácia de fez um remate, um golo, acabou 100% eficaz, que giro. Não, o rapaz estava com 9 golos, 9 remates, 9 golos, ok? Eu nem sei se ele chegou aos 10-10, mas não interessa, o rapaz só aos 40 minutos, que seja, mais coisa menos coisa, é que teve ali um remate que acho que Portugal tentava pressionar pela iminência de jogo passivo e alguém tinha que atirar, o Martim atirou e a bola saiu por cima da baliza, porque de resto até então esteve 100% eficaz. Depois obviamente que falhou mais um outro remate, ele que marcou então 11 golos em 14 remates segundo o 0-0, mas pronto, isto para dizer que o Martim esteve incrível em termos ofensivos, uma vez mais a ser o jogador mais, mas depois também destacar, por exemplo, o Rui Silva, que acabou por fazer mais ou menos 60 minutos, ok? Se bem que teve ali um momento em que entrou o Miguel para o seu lugar na primeira parte e depois na segunda parte o Miguel também entrou, mas já foi para o lugar do Martim, porque o Martim depois ficou tocado no nariz, teve a sangrar e teve que sair, pronto, entrou o Miguel para a lateral esquerda, mas sempre com o Rui em campo, e o Rui também foi estando muito bem, o Miguel também nos períodos que foi estando em campo também esteve muito bem, o Kiko também uma vez mais esteve muito bem, muito influente no jogo da nossa seleção, as pontas também se foram mostrando muito eficazes e nesses aspectos destacar, à semelhança do processo defensivo, agora ofensivo, destacar o Lionel, que foi estando muito bem na ponta direita, aliás, da ponta esquerda, desculpem, aliás, ele apontou 5 golos, exatamente 5 em 5, meus amigos, 5 golos à ponta esquerda, acho que foi tudo a ponta esquerda, se não estou em erro, não interessa, 5 golos Lionel, 5 remates, 5 golos, meu Deus, 100% de eficácia, muito bem o Lionel, depois também o Pedro Portela na ponta direita foi estando bem, é verdade que falhou um set match e lá se foi a eficácia de 100% trazida do jogo diante da Noruega, mas independentemente disso, o Pedro Portela esteve muito bem neste encontro, e depois também o António Areia foi chamado a entrar e também teve 7 matches e marcou, esteve muito bem, e os pivôs também foram aparecendo, no caso o Luís Frade, acho que o Fábio Silva nem sequer chegou a ser lançado no encontro, mas o Luís Frade também esteve muito bem, Portugal de modo geral muito bem, mas em termos ofensivos tem que obviamente destacar o Martim. Relativamente a MVP, meus amigos, isto é tão simples quanto isto, hoje vou dar MVP a 3 jogadores diferentes, ou melhor, pronto, também iguais é difícil, mas vou dar MVP a 3 jogadores, ponto final, ok? Não consigo dar só a um jogador, eu sei, ultimamente tenho dito, epá, dou a este, mas aquele também podia ganhar, não sei o quê, hoje não dá, hoje não há como, epá, o primeiro MVP vai para o Martim, obviamente, claramente, processo ofensivo, incrível, melhor marcador, esteve em grande plano, não é só a questão dos golos, mas também esteve muito bem, influência, peso, ofensivo, coisa linda, sim, pronto, Martim, um MVP. Segundo MVP, e isto não é uma ordem, atenção, está tudo ao mesmo nível. Segundo MVP, Gustavo Capdeville. Ponto final. Aquele período da primeira parte foi decisivo, ok? Foi super importante ele aparecer e apareceu e muito bem. Terceiro MVP, Diogo Rema. Não há qualquer dúvida também quanto a isso. Diogo Rema naqueles últimos minutos do encontro. Aliás, ele na segunda parte foi estando muito bem, como eu disse, mas naquele período, ali aos 54 minutos, 53 de jogo, meus amigos, o rapaz fez 4 defesas seguidas. Portugal estava apenas a ganhar por 1. O rapaz com aquelas 4 defesas fez com que Portugal conseguisse distanciar-se para 3 golos à maior, 2 golos, 4, 3, acho que foi 3 ou 2 golos à maior, já foi uma margem que já é uma margem muito boa para quem já está a entrar, já estamos a entrar numa fase crítica do jogo, ou seja, últimos 3, 4 minutos do encontro. Portanto, estes são os meus 3 MVPs, não mexe, não consigo dizer, olha, é este, é aquele, é outro. Não, são os 3, ponto final. E obviamente depois há outros tantos jogadores que eu podia aqui incluir nesta questão do MVP, mas abaixo destes 3 jogadores, ok, também podia aqui listar mais alguns que realmente estiveram muito bem, mas sim, Portugal, de modo geral, esteve muito bem neste encontro, uma vitória muito bem conseguida. Nós marcamos então o encontro para a próxima análise, que é o Suécia-Portugal, meus amigos. O jogo que mais promete esta main round, ok? Eu acho que vai ser o jogo que mais vai prometer. Vamos esperar por ver como é que esse jogo vai correr e cá estarei eu para trazer esta análise, este resumo, como tu quiseres chamar. Da minha parte está tudo falado, resta-me então só agradecer pelo apoio deixado aqui no canal. Com vocês foi Greg Days, até à próxima e fui. Pau, pau.